Oi, meus amigos e queridos do IPEC. Nós estamos na semana da Páscoa e por isso eu quero meditar com todos um texto do Evangelho de João, do capítulo 2. Eu leio do versículo 13 até o 22 para nossa meditação. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja, a cena que nós temos é a primeira Páscoa que Jesus vai ao templo já no seu ministério terreno. É certo que ele já tinha ido várias vezes antes de ser separado para iniciar o seu ministério com 30 anos. Mas aqui é a primeira Páscoa que aponta. 3, ele vai passar. A última já é a Páscoa onde ele vai ser crucificado e morto. Veja que Jesus vai até a Jerusalém porque estava próxima a Páscoa dos judeus. O apóstolo João tem o cuidado de escrever para a igreja dizendo que a Páscoa é dos judeus, porque a Páscoa tinha todo um significado que apontava para alguma coisa que já aconteceu, mas que os judeus ainda esperam. Para os cristãos, o significado dela já se consumou e agora nós temos outras coisas com significado. Porque a Páscoa apontava para um cordeiro que viria para, substituindo alguém do povo de Deus, morrer no seu lugar. Isso já aconteceu, nós não esperamos mais que isso venha a acontecer. Para nós celebramos a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Quer dizer que Cristo já veio, já pagou e nós já somos o seu povo, já entramos no seu descanso. Nós já estamos salvos e nenhum sacrifício mais é repetido, porque aquele sangue todo apontava para Cristo e agora Cristo já foi morto e ressuscitou. Não é preciso e nunca mais vai acontecer novo sacrifício. Mas a cena que Jesus viu, ele entrou no templo e viu todas as pessoas preocupadas com as coisas a fazer. Os bois a serem sacrificados, as pombas, as ovelhas, o cuidado de não trazer dinheiro do Império Romano, mas trocar por um dinheiro que os judeus pudessem usar no templo. E eles estavam só preocupados com todas essas coisas, ocupando todo o pátio externo, que era o pátio dos gentios, para que os gentios também pudessem se aproximar de Deus e adorá-lo. Mas veja que ele tira tudo dali, derruba tudo, solta os animais e fala que todos tirem essas coisas dali. Porque eles estavam preocupados com a festa e as coisas da festa, e não o significado de tudo que estava ali. Veja que o templo em si já tinha um significado, a presença de Deus no meio do povo. Deus aparecia e vinha ali no tabernáculo para falar para o povo, e depois no templo erguido por Salomão, isso também era ali que Deus falava para o seu povo, falava com o sumo sacerdote que trazia a resposta ao povo, que o povo tinha sido aceito. Veja, além disso, o cordeiro da Páscoa
tinha o significado. Era um substituto para que alguém daquela família não morresse. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, pouco antes de Israel sair de lá, não mais escravo. A 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Para que alguém do povo de Deus também não fosse alcançado, não tivesse seu filho primogênito morto naquela noite, precisariam mostrar sua fé. Imolar um cordeiro sem defeito, pegar o seu sangue, marcar os umbrais e as vergas da sua porta e comer o cordeiro que substituiu alguém da sua casa durante a noite às pressas. Veja que o cordeiro tinha o significado, era um substituto para que aquele que tinha fé não morresse. Fora isso, eles comiam com ervas amargas, mostrando que a vida antes disso, antes desta festa, era uma vida amarga de escravidão e que agora eles iriam para uma vida nova de liberdade na terra que Deus havia prometido. E o terceiro item da alimentação, da ceia de Páscoa, era pães asmos, quer dizer, pão não fermentado, pão sem fermento. A ideia também é de alguma coisa feita à pressa e para não ter que esperar para comer e fugir. Na verdade, logo essa cena, ela acaba mostrando a cena nossa, hoje. Se olharmos as coisas à nossa volta, as pessoas estão preocupadas com o feriado, com o passeio, com chocolate, com ovos, com presente, com comida, com torta, isso, aquilo. Alguns dias atrás eu tive que ir no mercado porque eu precisava de algumas coisas, não tinha jeito, porque estou aqui no isolamento social. E na minha frente, no caixa, mais de 1 metro de distância, estava um casal com um filho. Já estavam errados porque devia só ir um membro da família, mas estava o marido com a esposa e o filho. E a única coisa que eles tinham comprado eram ovos de chocolate. Para o menino, para a tia, para o tio, para o primo, para a avó, para o vô, para esse, para aquele, um monte de ovos de chocolate, e não compraram outra coisa. Veja que mostra que não tem mais nenhum significado a Páscoa. E era o que Jesus via e é o que nós vemos hoje. As pessoas preocupadas com a festa e não com o seu significado. E nem percebemos que a nossa festa agora, para os cristãos, é outra. É a ceia do Senhor. Cristo já veio e já fez todo o pagamento. Não esperamos mais que o Messias venha. Não esperamos mais que o Cordeiro venha ser sacrificado em nosso lugar, porque isso já aconteceu. Mas, depois da cena e que os judeus perguntam um sinal, Jesus aponta para o verdadeiro significado. Se o templo era um sinal da presença de Deus no meio do povo, Jesus está falando que ele está ali corporalmente. O seu corpo seria destruído. E ele fala, destruam este santuário e eu vou reerguê-lo. Ele estava falando dele mesmo. Jesus é Deus conosco, Deus no meio do povo. Ele veio até nós. Ele se esvaziou da sua glória para vir até nós, para cumprir o plano de Deus e ele ser morto em nosso lugar. Aí está o outro significado daquela festa. O cordeiro apontava para Jesus, que estava ali. Ele é que seria morto. Ele é que nos daria a verdadeira liberdade do pecado, porque ele pagaria. E ele já pagou o preço do nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como já apontava João Batista antes de Jesus começar o seu ministério. Ele é o nosso Salvador. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi imolado. É algo que não vai mais se repetir. Ele é tudo aquilo que aquelas coisas eram figuras. E do mesmo jeito que a Páscoa era comida às pressas com pães sem fermentar e com ervas amargas para lembrar a escravidão que foi deixada,
nós também temos que deixar o velho homem com os desejos carnais, com o pecado, com a maldade, a maledicência, com a impureza, com a ganância. Nós temos que viver a vida nova, porque aquele que está em Cristo já é uma nova criação, nasceu de novo, e por isso as coisas velhas passaram, ele tem que deixar esta vida. E nós temos que olhar isso, olhar o significado das coisas espirituais que nós vemos com símbolos. Cristo é o centro de tudo. Tanto é que os discípulos, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, entenderam o que Jesus dizia, creram na Escritura que apontava para isso e creram na palavra de Jesus que apontava para Ele mesmo. Que nós, nesses dias, olhemos para Cristo. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Que nós não nos preocupemos com festas, com presentes e outras coisas, com comércio, vendas e compras. Que nós nos preocupemos em servir a Cristo, porque Ele já pagou o preço do pecado de todo aquele que crê. Quem o recebeu é nova criatura e não há nenhuma condenação mais. Por isso nós podemos lutar com a verdadeira liberdade. Em Cristo nós temos liberdade de não pecar. Que nós usemos essa liberdade, não deixemos a inclinação da nossa carne nos fazer voltar para o pecado, como o povo de Israel, depois da Páscoa, fugindo em direção à terra prometida no deserto, várias vezes queria voltar à escravidão do Egito. E hoje não é diferente. Pessoas querem deixar a igreja, a vida com Cristo, para curtir a vida, para viver todas as outras coisas, voltar à escravidão do velho homem, do pecado. Não se deixe abater. Prossiga com Cristo. Ele é o sentido da Páscoa que os judeus esperavam o Messias e é para nós o sentido da ceia. Ele é o nosso alimento porque ele já venceu o maligno na cruz, a morte ao ressuscitar e ainda venceu o pecado quando derramou o seu sangue em pagamento. Que nós vivamos assim com Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Deus conosco. Oremos. Deus bendito, nós te damos graças por todo o teu cuidado. O teu cuidado em deixar sempre apontado, desde os tempos antigos, que haveria de vir um Salvador para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o pecado e nos dar um espírito novo, de maneira a nos fazer andar nos teus caminhos. Tudo isto se cumpriu em teu Filho Jesus, que venceu o pecado, pagou o preço dele, pagou a morte que cabia a nós, morrendo em nosso lugar. Enviou o seu Espírito para nos fazer crer e andar nos teus caminhos. Que o Senhor use ele em nossa consciência, nos guiando a tua palavra que é a verdade, fazendo o que te agrada, não nos ocupando ou preocupando com as coisas terrenas, o que comer, o que beber, o que vestir, mas simplesmente buscando o Senhor em primeiro lugar. Graças te damos porque Cristo é a nossa salvação. Ele é o pagamento da nossa culpa. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus lhes abençoe, queridos.